Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje novamente com o nosso estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Hoje nós temos aqui a tarefa, faremos juntas, estamos aqui no centro, no Despertar da Consciência, e eu farei o Livro dos Espíritos e logo após nossa irmã Socorro fará o Evangelho. Nós estamos na pergunta 277, na página 143, para os irmãos que quiserem acompanhar. Eu vou começar fazendo a prece inicial. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, pedindo o amparo, a intuição, para que a gente possa trazer essa compreensão dos estudos da doutrina espírita, sempre com essa compreensão do nosso aprimoramento moral e da nossa busca, da nossa transformação para o bem. Que a Tua presença seja sentida por todos nós. E agradecemos essa oportunidade humildemente, em nome de Jesus. Amém. Acostumada com o amém, né? Pergunta 277. O soldado que após a batalha encontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Só para a gente relembrar. A gente está falando no capítulo da vida espírita, não é? Do nosso, como é que nós nos encontramos no mundo espiritual. Esse item é o item 6, ele fala das relações de além-túmulo, ou seja, como é que nós nos relacionamos na espiritualidade, lá na erraticidade, não é? Então, repetindo a pergunta. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Resposta. O título não é nada. A superioridade real é tudo. Nós vimos no estudo da semana passada que existe uma subordinação, uma relação de subordinação e autoridade na espiritualidade como tem aqui. Então, se chega uma pessoa aqui no mundo, né? A gente está numa escola, chega o diretor, o aluno vai se referir a esse diretor com um respeito diferente do que ele se relaciona com o colega. Na mesma coisa na espiritualidade. Só que na hierarquia, na espiritualidade, não é por cargo, não é por patente, não é por classe social. É porque ascendência moral. Pergunta 274, que a gente viu a semana passada. Então, Kardec está perguntando, aquele soldado, naquela guerra, desencarnou os soldados, desencarnou os generais, desencarnou todo mundo. Quando o soldado se encontra com esse general, ele o reconhece como general e vai lhe dever o mesmo respeito? E aí os espíritos respondem, o título não é nada, a superioridade real é tudo. Então, se esse general, enquanto encarnado, apesar da sua autoridade de comando, ele tinha aquela relação de amor, de compreensão, uma relação saudável com aquele subordinado, respeitando a hierarquia, mas dentro de uma relação de moral mesmo, uma relação de respeito, de compromisso, de compreensão com o outro, quando chegar na espiritualidade, esse soldado vai reconhecer. Mas se ao contrário, esse general, enquanto encarnado, tratava com autoridade, tratava com arrogância, com prepotência, quando chegar na espiritualidade, ele não vai ser reconhecido com essa autoridade moral, porque ele não tem. Porque se eu sou arrogante aqui, e lá eu me encontro numa condição, claro que essa ascendência moral da qual os espíritos falam, eu não vou me encontrar nessa condição. Então, esse soldado, quando ele se encontrar com aquele general, não é o soldado, não é o general. São dois espíritos, cada um na sua condição hierárquica, e é assim que eles vão se reconhecer. Pode ser até que numa questão de aprendizado, de compreensão, o soldado esteja numa condição melhor do que o general, tá certo? Aí a próxima. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? A gente já viu que existe uma hierarquia, não é? Uma escala que os espíritos saem do imperfeito até o espírito puro. E aí Kardec está perguntando se lá na espiritualidade, lá no mundo espiritual, esses espíritos que são de ordens, de diferentes ordens, que estão em condições hierárquicas diferentes, estão misturados. E aí a resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas não se distinguem uns dos outros. Afastam-se
ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre seres semelhantes a eles, não é? Então, a gente já também, em estudos anteriores, a gente já percebeu assim, que os espíritos mais evoluídos, eles têm a liberdade de estar aonde eles precisam estar. Já os espíritos imperfeitos não. Eles só podem estar onde a sua condição fluídica permite. Então, se eles estão misturados, os superiores, os que estão mais evoluídos, estão naqueles ambientes para ajudar, para orientar, para fazer o bem. Já eles não são, muitas vezes os imperfeitos nem os percebem. Muitas vezes, nessas situações, os espíritos superiores estão ali presentes e não são nem percebidos pelos espíritos inferiores pela questão da afinidade, não é? Como é que os espíritos respondem? Os da mesma ordem se reúnem para uma espécie de afinidade, não é? Então, no mundo espiritual, nós nos reunimos pelas nossas afinidades. Só que aqueles que estão ali com a intenção de fazer o bem, muitas vezes eles vão receber um amparo, vão receber a intuição, vão receber amparo mesmo dos espíritos superiores para que eles não tomem aquelas atitudes. Só que já pela questão afinidade, muitas vezes esses espíritos inferiores não percebem a presença dos superiores, nem conseguem compreender esse amparo, tá certo? Mais adiante, Kardec dá uma esclarecida. Ele diz assim: igual a uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem, não é? Então, Kardec está comparando essa relação com uma cidade grande, como a gente passa nos lugares e a gente não fala com todo mundo. A gente até pode cumprimentar todo mundo, mas a gente não fala, a gente fala com as pessoas que a gente conhece. A gente entra numa loja, faz uma compra, sai da loja, só fala com o vendedor, a gente não vai observar os outros vendedores, a mesma coisa no banco, a mesma coisa numa praça, a mesma coisa em todos os lugares, numa festa. Então a gente está num ambiente com muita gente, mas a gente só vai se relacionar com aqueles com as quais a gente tiver afinidade. Lembrando que na espiritualidade, a afinidade é assim: os bons se reúnem pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal. Certo? E a próxima, a 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões. Essa pergunta Kardec reelabora em cima da primeira, não é? Na primeira ele pergunta se estão misturados, e agora ele pergunta se os espíritos têm acesso reciprocamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Eu tenho, o outro tem. Uns junto aos outros. E aí, como é que a espiritualidade nos responde? Os espíritos vão por toda parte e é necessário que assim seja. Então, fortalecendo a resposta anterior, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. A grande missão dos bons espíritos é aconselhar, é orientar, é esclarecer e é convidar aqueles irmãos que ainda se alegram com os desajustes de repensarem as suas condutas, não é? Então, mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões.
Ou seja, os bons espíritos, os espíritos superiores, aqueles espíritos que já compreendem sem problema nenhum a sua missão, eles têm acesso a todos os ambientes. Eles podem ir aonde eles precisam estar. Ao contrário, os espíritos imperfeitos só podem ir aonde a sua condição de imperfeição permite. Então, se eu não gosto de ambientes equilibrados, eu não gosto no sentido de afinidade. A minha postura, a minha conduta moral não me dá condições de estar num plano mais equilibrado. Então, eu não vou entrar. Eu até vislumbro, bem que eu poderia estar, mas não vou. Por quê? Porque eu não tenho ascendência moral. Eu não estou preparada moralmente, as aquisições necessárias para estar nesse ambiente, eu ainda não adquiro. Então, eu não posso passar para esse mundo. É isso que os espíritos estão dizendo, né? São interditados, mas não é interditado porque é proibido. É interditado porque aquele espírito imperfeito, ele ainda não tem condições morais de estar num ambiente melhor. Então, ele vai levar para aquele ambiente os seus desajustes, a sua desarmonia, não é? Então, é preciso que ele se melhore. E a própria condição é importante. Saber que existem mundos melhores e que é preciso que nós, que ainda estamos aqui no plano de prova e expiação, nos esforcemos para compreender o que estamos passando, especialmente nesse momento que o planeta está sendo convidado a essa reflexão. É uma oportunidade ímpar que nós estamos recebendo da espiritualidade de questionar os nossos valores, de nos ver diante das situações que estamos passando e passarmos. Não está sendo fácil, não vai ser fácil, muita coisa ainda vai acontecer, como tem acontecido de tempos em tempos. Mas aqui essa é a nossa missão hoje, não é? Entendermos, nos esforçarmos para compreender as propostas divinas para a nossa evolução e seguirmos em frente. Que os irmãos possam ter aproveitado os estudos e na próxima semana nós continuamos. Muita paz a todos. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Espiritismo, que é uma das obras básicas do Espiritismo. E vamos hoje tratar e comentar a respeito do primeiro capítulo, que tem como título Eu Não Vim Destruir a Lei. Neste capítulo, Kardec apresenta inicialmente os versículos de São Mateus, que se encontram no capítulo 5, versículos 17 e 18. Nessa parte, após a leitura do trecho de São Mateus, ele ainda vai tratar das 3 revelações à humanidade, que é Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Trata também a respeito da aliança entre a ciência e a religião. E numa terceira parte, ele vem trazendo as instruções dos Espíritos. Primeiramente, nós vamos procurar entender e comentar um pouquinho sobre o que Mateus traz no capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu não vim destruir a lei. Então, começa dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Aqui nós podemos compreender que Jesus afirma que não veio para destruir a lei, mas para fazê-la cumprir. E como ele reencarnou na terra, aliás, ele não reencarnou, ele encarnou, porque ele só veio uma vez à terra. Ele encarnou na terra para ser o nosso guia e modelo. Então, ele quis vir dessa forma para compreender melhor as nossas limitações como ser humano, as nossas limitações nessas vestes carnais. Então, ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la e aperfeiçoá-la. A lei e os profetas representavam todos os ensinamentos antes de Jesus, todos os ensinamentos trazidos por Moisés,
além da lei mosaica, temos também os ensinamentos que eram passados de geração a geração. Então, todos esses ensinamentos representavam tanto a parte escrita como a parte oral. E Jesus afirma aí que não veio para destruir, mas para aperfeiçoar. E os profetas eram todos aqueles que foram enviados pelo próprio Jesus antes de sua vinda, para que fosse dando esse início, preparando o povo daquela época, né, ainda muito rude, muito ignorante, para a chegada de Jesus. Jesus veio trazer o aperfeiçoamento de todos aqueles ensinamentos antes trazidos por Moisés e pelos profetas. E aqui nós podemos compreender que Kardec também mostra para a gente a importância de cumprirmos a lei, né? Porque o cumprimento da lei, desses ensinamentos, de acordo com o grau de adiantamento de cada um de nós, vai fazer com que a gente esteja constantemente também progredindo moralmente e espiritualmente. Então esse é o nosso objetivo, não é? Esse cumprimento da lei quer dizer que nós vamos seguindo os ensinamentos e aperfeiçoando em nós cada vez mais, né? E dessa forma vamos nos tornando mais iluminados, mais evoluídos, moralmente e espiritualmente. E nós vamos agora tratar do trechinho que diz assim: o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Então, aqui podemos entender que todos os mandamentos da lei de Deus, no caso, né, que é a lei de Deus que nos vai fazer evoluir, ela precisa ser cumprida, por menor que seja essa lei. Porque vamos entender assim, que enquanto não aprendermos todas as experiências, não resgatarmos tudo que nós temos de aproveitar aqui na Terra, nós não podemos evoluir para mundos superiores. Então, é isso, eu entendi que é isso que quis se dizer aqui, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, né? Então, procuremos cumprir tudo o que está na lei, por mais simples, por menor que seja, que aproveitemos todas as experiências que está para serem vivenciadas aqui na Terra, que procuremos resgatar tudo o que nós precisamos resgatar aqui na Terra, porque enquanto não conseguirmos fazer tudo isso, não vamos conseguir evoluir para outros mundos melhores. Aqui nós vamos entender a importância do nosso esforço pessoal, como é importante nos esforçarmos para que essas mudanças vão acontecendo a partir de nós. A mudança ela deve acontecer de dentro para fora, de nós. A partir de nós, essa mudança acontecendo, o mundo também vai evoluindo. Então, à medida que nós, enquanto seres humanos, evoluímos, o mundo automaticamente também vai evoluindo. Sequenciando este capítulo, nós vamos encontrar a parte que fala de Moisés, que foi quem trouxe as primeiras revelações, foi quem abriu o caminho. Em seguida, nós vamos encontrar a parte que fala sobre Jesus, que foi o que veio para dar continuidade aos ensinamentos e aperfeiçoá-los, né? E ainda sequenciando, nós vamos ter o Espiritismo, que vai ser quem arremata tudo isso, trazendo as explicações do que Jesus ensinou e que não ficou muito claro para a população da época e até nossa hoje, e ainda trazendo novos ensinamentos. Em seguida vem a aliança da ciência com a religião, quando diz assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, no caso a ciência, e a outra as leis do mundo moral, que é a religião. E ainda diz assim: mas umas e outras
tendo o mesmo princípio que é Deus. Então, aqui nessa parte desse capítulo, nós vamos entender que a ciência e a religião, elas vão passar a andar juntas, uma explicando a outra. Então, o Espiritismo, ele traz uma fé raciocinada. E por último, nós vamos ter nesse capítulo a instrução dos Espíritos, vários Espíritos trazendo explicações a respeito da Era Nova. Então, nós hoje vamos ficar com essa parte primeira, que foi o trechinho apresentado por Mateus, e sequenciando, nós vamos estudando o restante do capítulo. E para finalizar esse estudo de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade de luz, agradecendo todo o auxílio e amparo que nos foi dado neste momento, que nos é dado todos os dias das nossas vidas, pedindo que nos ampare sempre, especialmente nesse momento transitório que estamos vivenciando, agradecendo por fazer parte deste momento grandioso pelo qual a Terra está passando, pedindo fortalecimento para o enfrentamento dessas dificuldades momentâneas, que a espiritualidade de luz possa nos amparar, nos fortalecer, com a certeza de que sairemos mais fortalecidos, mais iluminados desta transição. Que a paz, que a serenidade do Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, sempre. Que assim seja. Que assim seja.